Eu faço a primeira pergunta, Zé? Eu apresento, você faz a primeira. Eu faço a primeira. Tá. A gente separou algumas aqui, que eu até coloquei, eu estou lendo um pouco sobre a Revolução Francesa, que é muito parecida com o que está acontecendo aqui. Então, uma pergunta que a gente vai fazer é: tem muito Robespierre para pouca guilhotina. Né? Você não acha? Assim, não sei, fico com medo dessa pergunta. Porque tem muita gente que se diz moralista, como Robespierre, que ao final da história vai para a mesma guilhotina que o Robespierre foi, né? Para perder o colar. Mas assim, Foi? alguns vão, né? Mas assim, as forças do mal têm vencido. Oi, gente, bom Vocês dia. A gente está aqui com a Márcia Tiburi para ter uma conversinha. Ela está aqui em Brasília hoje para lançar o livro Como Conversar com o Fascista. Vai ser hoje no Parque Shopping às 19h30. A Márcia, então, é filósofa e esse livro é uma coletânea de artigos que já foram publicados no blog dela, na revista Cult, e alguns novos também e outros reformulados. Então, vocês vão ouvir aqui talvez algumas coisas que vocês já leram e algumas reflexões da Márcia sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Vamos lá? O Oi, José Márcia, Carlos, nosso tudo editor, bom? está aqui. Tudo e Márcia, vocês. fala um pouco do seu livro, sabe? E outra coisa também, é necessário dialogar com o fascista? É uma ironia, né? Como conversar com um fascista é impossível. Mas, ao mesmo tempo, diante dessa impossibilidade, isso se torna o desafio para a gente não se tornar fascista. Então, é uma pergunta mais endereçada a gente mesmo do que ao outro. Ainda que essa ideia, esse título e o artigo que deu origem a esse livro tenha sido escrito na reflexão sobre um momento pesado. Então, o encontro com o fascismo, não só na rua, no ônibus, no avião, no cinema, no restaurante, mas também na mesa da sala de jantar, em família. Quer dizer, ali também se apresenta essa personalidade autoritária. E eu escrevi o livro com essa intenção, assim, de fazer com que as pessoas pensassem no que nós estamos fazendo uns com os outros à medida que nos fascistizamos. E a pergunta, claro, que o livro tenta responder, das tantas, né? Mas uma delas, das mais importantes, é como nós nos tornamos fascistas, como é possível que a gente se torne um fascista. Esse devir para o fascismo, porque, afinal de contas, no Brasil, dos últimos anos, dá para observar, né, o processo de crescimento dos preconceitos até esse ponto de hiperexposição do preconceito e de capitalização do preconceito. Aí toda essa agressividade, esse ódio expresso, essa discursividade empobrecida, mas, enfim, acho que o importante é também a gente entender como é que se deu isso, né? Como nós chegamos a nos tornar essas pessoas. Você falou em empobrecida, né? A desinformação é a arma dos extremistas? Então, a desinformação, que ao mesmo tempo, no nosso caso, é mascarada de informação. Então, todas as pessoas hoje que reproduzem clichês, elas não sabem que reproduzem clichês. Elas imaginam que tem a informação mais adequada, mais importante, e uma coisa que é assustadora, que isso as pessoas realmente poderiam cuidar nas suas vidas, que é a videotização a qual elas estão submetidas. Há muitas pessoas que realmente acreditam naquilo que está escrito apenas porque está escrito, como se elas tivessem uma relação fundamentalista ao modo de um crente com a Bíblia, que não sabe que a Bíblia precisa ser interpretada, analisada, pensada, que a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Existem pessoas também que têm uma relação fundamentalista com a tela da televisão, com a página do jornal. Então, a primeira página do jornal funciona para as pessoas como se fosse uma revelação da verdade. Mas isso se quebra com o quê? Com a educação? Isso se Porque eu acho que o grande problema que eu vejo no Brasil está na base, está na formação do brasileiro, na educação que a gente tem. Eu acho que no século XX para cá, apesar de criar universidades, mas as pessoas não conseguem ter essa oportunidade de refletir diante de um momento histórico. Eles não têm a noção, acham que é uma situação imediata.
A educação vai mal. A gente tem um problema crônico do Brasil, um problema assim que foi se desenvolvendo. Se a gente pensar o que foi feito da educação no Brasil no século XX e sobretudo nos anos 60, 70, 80 e o que vem se desenvolvendo desde a interferência, enfim, da ditadura, né, militar na educação e dos programas todos que, enfim, envolveram também aspectos internacionais sobre a educação brasileira. Realmente, a gente pode pensar, a educação não tem contribuído. Ao mesmo tempo, a gente tem, o governo FHC, por exemplo, proibia a presença da filosofia e da sociologia no ensino médio. O governo Lula sustentou essa lei. É necessário, é obrigatório que a filosofia, que é a disciplina que coloca a questão da reflexão junto com a sociologia, pensar a sociedade e tal, isso se tornou obrigatório. Então, isso é uma conquista. Isso é uma coisa bacana para a educação. Porque educação é um sistema complexo. Pessoas, salários de pessoas, formação de professores, formação de estudantes, condições para que seja possível o ensino, enfim, toda uma discussão filosófica, política e também administrativa, né? Gestão de educação, tudo isso, enfim, é complicadíssimo, mas eu acho que a gente também tem o problema da cultura. Então, onde a educação falha, a cultura poderia também contribuir, e contribui certamente para a formação do cidadão. Só que a cultura política brasileira, assim, como todos os campos da cultura, é muito contaminado por religião, por interesses econômicos e os interesses midiáticos. Então, onde, por exemplo, nós poderíamos nos formar a partir de uma informação relevante, nós somos conduzidos para uma espécie de brete mental. É proibido pensar. Então, você assiste televisão e você se torna um sujeito incapaz de pensamento. Esse vazio geral do pensamento, essa incapacidade, essa impotência para reflexão mais cuidadosa, isso está no cerne da nossa impotência um para com o outro. A gente não consegue mais conversar. E não consegue conversar porque não tem conteúdo e não tem a reflexão que nos faria compreender o conteúdo, mexer com esse conteúdo, tentar entender esse conteúdo, elaborar internamente esses conteúdos. Então, estamos numa situação assim, muito grave no que diz respeito à formação da subjetividade do cidadão, da criança, do jovem, do adulto, porque a gente tem que pensar que nós nos formamos até o fim da vida, e isso tudo porque há muita manipulação em torno daquilo que nos leva a nos formarmos como quem somos. Só um segundo aqui, porque a gente tem bastante gente participando aqui já no nosso chat aqui, que obviamente já se tornou um fla-flu aqui já. Tem gente dizendo que a Márcia é maravilhosa, tem gente chamando a Márcia de comunista já aqui. Eu sou comunista e feminista. É só para avisar aos internautas que as perguntas serão feitas desde que sejam feitas de uma maneira educada aqui, né? A gente passa as perguntas para a Márcia. Não, mas eu não tenho problema com xingamento. Pergunta, por que esse maniqueísmo? Por que quando você fala tem uma determinada ideia ou uma tese, a pessoa acha que você é o inimigo dela? Por que nesse momento, por que tanto ódio agora? Entendeu? Então, o ódio é manipulado, ele é um afeto barato. Você pode também manipular as pessoas para elas sentirem amor ou sentirem inveja. Inveja é uma coisa infinitamente mais grave do que o ódio. O ódio agora, ele tem uma dialética com o amor, ele pode se transformar numa outra coisa. Acho que tem muita gente, inclusive, que está tentando se esclarecer. Eu não acredito que a maior parte dos brasileiros seja fascista e autoritário. Acho que a maior parte dos brasileiros, a grande maioria, é gente simples, que quer entender, que está curiosa, que é desconfiada, que, claro, não recebeu muita informação e está meio perturbado. Mas eu não acredito realmente que as pessoas sejam otárias nesse nível que os meios de comunicação estão tentando demonstrar. E acho que a gente tem que lidar numa boa com o xingamento nesse momento. Porque o xingamento é uma atitude muito frágil. Então, quando alguém te xinga de petralha, petista, comunista, feminista, viado, gay, traveco, sei lá, o que eles quiserem chamar, as pessoas... É a única expressão possível para essas pessoas. Esses dias fui chamada de vaca. Isso é uma falta de reflexão interna, um diálogo interno. Né? Pois é, mas por que certas pessoas conseguem chegar nesse nível? O grau de empobrecimento da sua subjetividade é tal, a falta de lugar objetivo também para essas pessoas é tal,
que o xingamento se torna uma espécie de capital linguístico. Ela não tem o material para elaborar e ela te meio xinga. termo. Aí ela vai e te xinga, fala alguma coisa que parece que vai te humilhar. E naquele ato de humilhar o outro pelo xingamento, quando eu te, sei lá, xingo de... Não é um xingamento, mas xingo você de negra. Ou de lésbica. Né? Então, parece que por eu te xingar de lésbica ou de negra, então você, ou de petralha, ou de comunista, você se tornou uma pessoa pior e logo eu consegui um pequeno lucro diante da minha miséria subjetiva. Então, as pessoas xingam. Quando alguém xinga, é uma autodeclaração de miséria subjetiva. Uma autodeclaração de impotência para a reflexão. Quase que a pessoa diz, eu não tenho nada para dizer, eu sou burra, idiota, retardada, mas eu ainda posso gritar um xingamento que eu peguei baratinho aí na rua, que é só o que eu posso dizer. Que eu entendo, né? É que eu entendo e é o que eu posso dizer. Então, assim, eu tomaria muito cuidado com esse passar recibo, né? Porque as pessoas não estão percebendo como elas estão ridículas diante desses processos. Elas poderiam parar para pensar, dialogar, tentar entender, tentar se informar, ter um pouquinho de vergonha diante daquilo que elas expressam. E autocrítica também. A autocrítica nos levaria assim, a um pingo de vergonha. E se elas percebessem o mecanismo no qual elas estão sendo compradas e vendidas, um mecanismo linguístico, que é uma coisa que eu toco no livro, né, esse empobrecimento da linguagem, talvez elas parassem um pouco. Mas acontece que o sistema tem fomentado isso, fomentado esse xingamento, esse empobrecimento, porque é útil nesse momento que as pessoas se manifestem dessa maneira, na criação assim, de uma histeria coletiva que pode animar, que dá força, que serve de coro, por exemplo, ao processo do golpe. Né? Então, é importante, assim, aquele que vai dar o golpe precisa uma justificativa da sua horda de otários gritando coisas que eles não sabem o que eles estão dizendo, mas é bom que não saibam, porque se soubessem, não diriam. Eis a questão. Pois é, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? O que esperar? Você acha que vai ter um recrudescimento? Como é que você enxerga isso? Eu estou com uma esperança que talvez seja excesso de sentimento democrático, no sentido assim, bem pessoal. Mas o que eu tenho observado, eu ando pelo Brasil afora, conversando com as pessoas sobre esses temas. Acho que as pessoas hoje estão falando muito em capitalismo. E quando as pessoas começam a falar muito sobre capitalismo, por exemplo, é sinal de que o capitalismo está em perigo. Por quê? Porque ele saiu da sua naturalização. Isso é interessantíssimo. Deixando de ser internalizado. Exatamente. Então, as pessoas começam a falar disso. De repente, as pessoas começam a falar de política. A política se torna problemática. De repente, as pessoas começam a falar de feminismo. Por quê? Porque tudo aquilo que era dado como natural, que tinha sido internalizado, passa a ser objeto de desconfiança, de problematização. Sinal de que as pessoas saíram do naturalismo, né, da vida e estão começando a pensar. Eu tenho muita esperança. Tenho conversado com muita gente, visto muita manifestação dos jovens, não só. Mas eu converso com as pessoas das mais variadas classes sociais, dos grupos mais diversos. E pessoas assim que eu imaginaria que estariam, por exemplo, a favor do golpe, não estão. As pessoas não estão gostando, sobretudo, de serem tratadas como idiotas. Na era da informação, né? Isso. Na era da informação, nós já aprendemos, nós já descobrimos um monte de coisas. É claro que existem pessoas manipuladas, que realmente estão se deixando enganar, outras que não têm condições de não se deixar enganar. Mas existem muitas pessoas que vão descobrindo as contradições, que vão percebendo que existem erros nas expressões, contradições mesmo, né? O sujeito conta isso, conta aquilo, por que conta isso, não conta aquilo? Que informação é essa que é parcial? As pessoas já sabem que, diante, por exemplo, do aparelhamento pela internet, elas já sabem que elas podem produzir notícia e que elas podem protagonizar. Que qualquer emissão, a compulsão à emissão que a gente vive hoje das notícias, causa novas audiências. Os likes nos Facebooks da vida, essas curtidas. Você não acha, Márcia, que gera um efeito manada também? Que às vezes essa notícia, ela é plantada, sim, a pessoa repete essa notícia, essa informação, sem ao menos questioná-la. Esse é um grande problema que eu acho. Quando o Humberto Eco fala
que a internet possibilitou a entrada de milhões de imbecis no universo tecnológico, sabe? Eu fico percebendo isso quando você acompanha uma rede social. Sim, né? verdade. A pessoa se esconde atrás até de um nome que não é dele, Claro. para expor toda a raiva que ele tem, toda, como você falou, toda a ignorância que ele tem, né, em relação ao próximo, em relação ao seu momento histórico, né? E só simplesmente repassa, né? E cria-se aquela história Sim. da verdade que não é verdade, que ela tem, na origem ela está contaminada, né? Sim, então, tem isso. De fato, existem muitas pessoas manipuladas, manipulando e repetindo sem reflexão. Mas existe muita gente também fazendo o contrário. Então, hoje o que a gente vê nas redes sociais, coisa que na televisão não é possível de se ver, e nem nos jornais hegemônicos, mas na televisão você vê, na internet, você vê com certeza a guerrilha pelo imaginário e do imaginário. E isso é da democracia, no momento em que a gente está atravessando. O ruim é que haja pessoas que lutem contra a democracia usando meios democráticos. E aí, essa confusão entre democracia e autoritarismo, esse arranjo assim que não se resolve muito bem, isso é uma coisa problemática que a gente tem que analisar melhor também. Quer dizer, há momentos em que a democracia tange, né, toca o autoritarismo, e o autoritarismo muitas vezes também se mascara de democracia. Mas os meios, esse meio que está à mão de todos, que é acessível a todas as pessoas, esse meio é democrático. A expressão é democrática. Claro, a expressão é democrática em níveis diversos, assim como o autoritarismo também tem gradações. E se a gente não investir em mais democracia, a democracia simples, digamos, que eu tenho aqui, porque eu posso escrever um texto e botar na internet. Mas eu não posso só usar democraticamente o meio para dizer qualquer coisa. Se aquilo que eu digo no nível do conteúdo compromete a democracia ou contradiz a democracia, eu cancelo. E aí vou falar um pouco de filosofias, né? Eu cancelo um direito e eu cancelo também a potência daquilo que eu estou fazendo. É como se, de repente, eu caísse numa autocontradição performativa. Então, eu vi um cartaz esses dias que foi assim do extremo, da falta de qualquer compreensão, assim, a lacuna cognitiva geral expressa nesse cartaz. Dizia assim: pelo direito de não ter direitos, expresso num cartaz. Era um cartaz que deveria se queimar sozinho. Porque você não acredita. Até alguém tinha tido o bom humor de colocar: quando você estiver se sentindo um completo idiota, lembre que não foi você que construiu, que escreveu esse cartaz. Quer dizer, como é que eu posso lutar, como é que eu posso reivindicar o direito de não ter direito? Nesse momento, eu estou pedindo que alguém me cale. E no ato de me calar, eu me torno um sujeito imbecil. É porque estou reivindicando na contradição, na autonegação. Eu estou sendo realmente um imbecil. Agora que a pessoa imbecilizada nesse nível não tenha vergonha de sair com um cartaz, que ela tenha pensado isso, é algo assim assustador. Mas que ela tenha também feito um cartaz, e aí eu diria que nós devemos, nesse momento grave da política brasileira, apelar ao bom senso, mas também a um certo senso do ridículo. Quer dizer, não é porque você conseguiu ter uma opinião, que essa sua opinião faz sentido, que ela é boa, que ela possa ser compreendida pelos outros, que ela tenha expressão. Então, é importantíssimo prestar atenção no que se está a ouvir e no que se está a dizer. Márcia, e quem está ganhando com essa história toda? Quem está ganhando com essas divisões dentro de uma família? Quem está ganhando com essas divisões na rua? Tem alguém ganhando aí. Entre amigos, tem alguém, né? entre amigos, tem alguém ganhando aí. Eu penso uma coisa até externa, uma coisa mais geopolítica, uma questão de dominação, né, em relação a grandes potências, essa coisa toda. Mas a gente fica brigando aqui, por que isso? E quem está ganhando nesse momento? Pois é. Então, certamente a gente pode fazer a análise em relação ao capitalismo no seu estágio atual, em relação aos mecanismos internacionais, econômicos interessados no Brasil, o império, enfim. A gente pode pensar muitas questões, trazer de volta, digamos, a reflexão de linhagem marxista para nos ajudar a entender a sociedade sob as condições do capitalismo e, inclusive, os meios de comunicação sob as condições do capitalismo, né? Que tipo de
braço do poder do capital é um meio de comunicação, ou que braço da democracia pode ser um meio de comunicação, é uma potência dos meios de comunicação, como a gente está fazendo aqui agora. Então, acho que isso sim. O que me estarrece, e isso foi também um dos motivos pelos quais escrevi esse livro, é pensar o que esse cidadão, que muitas vezes é também ele um trabalhador. Pense o cidadão da classe média. Ele também é um trabalhador, ele também pode ser um assalariado. Na escala do capitalismo, na pirâmide, o microempresário é um pseudo-explorador do trabalhador, mas ele também é um trabalhador, em certo sentido, explorado por um outro capital, por um outro capitalista, digamos, mais potente do ponto de vista da devoração do que ele. E é a mesma coisa que pensar aquela pessoa negra que não percebe, e existem pessoas negras que não percebem a importância de fazer uma análise crítica da sua condição. Pessoas que não percebem o nexo entre a chamada negritude, o capitalismo e as questões de gênero, que também têm que ser colocadas em cena, e por aí vai. Então, acho que é importante a gente entender a ideologia espontânea. Isso que, em um momento das suas colocações, você chamou de introjeção, né? A internalização. A gente internaliza ideologias. Então, vendidas, criadas justamente para serem internalizadas. E elas são internalizadas porque elas oferecem respostas prontas. E, sobretudo, elas acobertam para o indivíduo humilhado, seja ele humilhado como negro, como mulher, como trabalhador, porque nós somos humilhados nesses lugares por nossa sexualidade, por nosso gênero, por nossa cor, por nossa condição de classe. Essa ideologia, ela acoberta justamente o mal-estar que a gente sente em função da humilhação sofrida. Que parece que eu já nasci assim, né? É melhor eu acreditar, assim, é melhor eu acreditar que é natural. E por outro lado, também há o problema da pessoa de uma classe superior achar que essa pessoa que nasceu assim não tem direito nenhum de se evoluir socialmente, ou evoluir como... Sim, porque o sistema tem que ser naturalizado. Para evitar essa pirâmide não pode me mexer. Para evitar, né? Você falou de autoritarismo e no texto você fala no texto da lógica do estupro, né? Você fala da ligação entre o autoritarismo, o machismo, enfim, é uma conexão até lógica e natural. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? A gente tem agora uma lei de feminicídio. Como eu te falei na entrevista, a gente teve 2 assassinatos em menos de uma semana de mulheres por motivos de gênero, não tem como, né? Dizer outra coisa, então eu queria que você comentasse isso. Esse é um ótimo exemplo, e se a gente compara o exemplo das mulheres violentadas e assassinadas com essas outras humilhações relativas a marcações como classe social ou raça, aí fica interessante de entender pelo viés do gênero, né? Então, claro, toda uma discussão também no campo do direito, complexa, mas, de fato, a morte de um sujeito, de uma pessoa, em função do seu gênero, ela é clássica. O Brasil é o campeão mundial do assassinato, por exemplo, de travestis e de transgêneros. Acho que é o 5º em mulheres também. E é um dos mais, então, dos países que mais assassinam, matam mulheres. Por quê? Porque são mulheres. Como se existisse uma espécie de autorização cultural para matar mulheres. Essa autorização cultural para matar mulheres está ligada simbolicamente a toda a violência doméstica contra mulheres, a violência simbólica no nível das propagandas, no nível, enfim, da mídia também contra mulheres, a violência também econômica, que também está ligada, por exemplo, à desigualdade salarial que existe entre mulheres, a violência política, que é essa que sutilmente, às vezes não tão sutilmente, mas hoje em dia, digamos, há já um certo cuidado e uma manutenção da sutileza para que as mulheres não participem da política no nível da representação, enfim, no legislativo, no executivo e, enfim, no campo dos poderes. Então, há um sistema, digamos, que trata as mulheres como se elas fossem figuras secundárias e subalternas em relação aos homens. O que eu chamei no livro de Lógica do Estupro é uma espécie de registro do próprio pensamento, um registro que está dado na linguagem,
e que configura a mulher sempre como um objeto dos homens. Então, um objeto da dominação masculina, um objeto do patriarcado, mas também um objeto do seu pai, do seu marido, do seu irmão. Aquilo que faz hoje, por exemplo, um transeunte na rua, xingar uma mulher. De short. Por exemplo, de vaca, vagabunda, vadia. Atualmente, aliás, mulheres que usam uma blusa vermelha, um vestido vermelho, xingadas também de petistas, comunistas. Quer dizer, esses absurdos. O que as mulheres raramente, assim, não teria como se configurar a constante cultural que existe no caso do machismo contra as mulheres. A gente não tem uma constante cultural dada ao contrário. As mulheres não ficam xingando os homens. Isso não quer dizer que as mulheres não tenham críticas e diferenças, mas elas guardam isso. Elas não saem ostensivamente tentando bancar um poder contra os homens ao nível assim dessa covardia diária nas ruas, na internet e por aí afora, e na vida doméstica. Então, a lógica do estupro é essa lógica que preside uma epistemologia, uma política, uma estética, uma ética, ou a falta dela, justamente, em que as mulheres são sempre tratadas como algo que merece ser rebaixado. Parece até que as mulheres foram criadas, porque as mulheres também são, enfim, criação cultural. A gente, homens e mulheres, gêneros, são invenções da cultura. E parece até que mulher é aquele ser que foi criado justamente para poder ser espancado, rebaixado, porque assim ela se torna uma escrava do lar, do sexo, e uma escrava visual, mais bem comportada. Pois coincidentemente, eu estou terminando 2 livros que a gente vai fazer matéria também, sobre mulheres no Afeganistão e um sobre a fuga da menina da Coreia do Norte. E são 2 sociedades em que a mulher é realmente rebaixada a nada. E eu fiquei pensando durante essa leitura qual a ligação também com o capitalismo, com a coisa econômica, né? Porque me parece que quanto pior a condição econômica do país, pior é a condição das mulheres. Você vê alguma ligação? É errado pensar assim? Errado também não é. Ao mesmo tempo, digamos, as sociedades atravessam momentos diferentes em relação ao capitalismo e a globalização avança, a globalização que é a globalização de um capital, na verdade, que serve como método da exploração do povo. A gente tem a impressão de que as sociedades mais avançadas em termos econômicos fizeram avançar também a vida das mulheres. Mas as mulheres, na verdade, elas foram, a meu ver, assim, elas são muito usadas pelo próprio capitalismo. Quer dizer, são as grandes consumidoras. Dizem que 70% da decisão de compra realizada no Brasil, talvez até mesmo no mundo, é uma decisão dada pelas mulheres. São as mulheres que decidem isso. Isso implica que elas são consumidoras. O próprio termo consumidor também é um termo de rebaixamento. Então, quer dizer, o indivíduo, cidadão rebaixado ao consumidor. Alguém que compra e não usa, mas compra compulsivamente. E também produz, segundo as determinações da exploração do capital. Então, a história das mulheres, ela está muito ligada também à revolta, e a revolta das mulheres em relação aos sistemas instaurados, a condição econômica de cada período, a reivindicação de participação e de direitos, enfim, portanto, das mulheres em cada contexto. Mas a gente poderia dizer, o capitalismo abriu as portas para que as mulheres se tornassem, certas mulheres se tornassem trabalhadoras, sendo que as mulheres das classes não favorecidas sempre trabalharam. E então é difícil também dizer isso. E aí vem os estágios econômicos, a gente teria que fazer uma análise dentro da história da própria economia. Mas as mulheres, por exemplo, comunistas históricas, elas também contribuíram demais com um feminismo que intensificou o seu caráter e a sua crítica num diálogo com a crítica da sociedade, enfim, dada pelas teorias socialistas, pelas teorias do próprio comunismo, né? Então, acho que tem isso. O feminismo sempre foi uma tensão. E o feminismo, ele não é, assim,
O feminismo é múltiplo, é plural, mas você não vai encontrar nenhum feminismo consistente que esteja de acordo com o processo de exploração do capitalismo. Então, e também a gente não precisa ficar pensando que a pessoa, só porque analisa o capitalismo e fala esse nome, estou falando isso para os cidadãos assim mais despreparados em termos teóricos, a gente não precisa sair dizendo que essa pessoa é uma comunista e é uma marxista. Que é um grande palavrão. Eu, particularmente, acho que Marx é um grande pensador e que o Brasil precisa estudá-lo melhor. E que ele realmente, a partir dele, a questão do capitalismo ficou realmente muito interessante. Mas apenas porque, como filósofo, ele resolveu estudar a estrutura econômica e simbólica da sociedade. O capitalismo, portanto, não é só um problema de economia, é um problema de política, é um problema de estética, é um problema que concerne as artes, que concerne a cultura, que concerne a religião. Ora, o que é o capitalismo, no seu sentido mais profundo? Uma religião. Legal. Márcia, Bom. Obrigado por sua presença aqui no Correio Brasiliense. Obrigada a vocês pela O lançamento gentileza. do livro Como Conversar com um Fascista, de Márcia, será lançado No Parque Shopping, hoje às 19h30, na FENAC do Parque Shopping. da FENAC. Esperamos vocês lá, hein, moçada? Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, esse fla-flu que foi aqui no debate. E o vídeo vai estar disponível daqui a pouco no site do correiobrasiliense.com.br. Obrigado, Naíma. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Márcia. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer.